eu sempre acreditei nas pessoas e eu tenho que dar graças a Deus pelas pessoas que a gente conhece, pelas pessoas que Deus bota na nossa vida. A pessoa que tá ali, ela nem sabe o porquê que ela tá ali. Quando você mostra, que eu não tive vergonha de mostrar os números da empresa para os líderes, o encarregado de produção sabe os números, sabe quanto você fatura, sabe o que tá gerando de fluxo de caixa, se o fluxo de caixa tá virando negativo, se tá virando positivo, se a gente teve crescimento, se a gente teve queda. Então os caras sabem de tudo. Na hora que eles começam a ter a visão 360 da empresa junto com você, eles são outros donos que estão ali embaixo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Marmorizou, nessa semana da Marmomac, aqui em São Paulo. E hoje tenho a companhia do meu querido amigo e companheiro de podcast, companheiro de vida, o meu irmão Ricardo Stuck. Seja muito bem-vindo a São Paulo mais uma vez. Obrigado pela sua companhia. É sempre muito bom tê-lo aqui do lado. Cara, muito obrigado. É sempre um prazer vir aqui gravar na nossa casa de São Paulo, agora com espaço novo aí da Espaço rapaziada. novo. Tá bonito. Vocês estão vendo, tem um telão gigante aqui atrás. O negócio tá chique pra caramba. Aqui, Ó, pega o estúdio novo dos meninos. Deu spoiler do convidado. Do convidado. Mas esse convidado é da casa já, né? Esse é irmãozato, O cara parceiro. aqui, ele vai fechar com chave de ouro as nossas gravações de hoje. Seja muito bem-vindo, irmão, à nossa casa. Você que já é de casa, inclusive, a gente vai te colocar na ponta para pagar a conta. Exatamente. Tá? Você tá nesse nível E eu já. fiquei sabendo que hoje vai ter um anúncio do nosso mais novo patrocinador do podcast. Será? Ah, já joguei Deus, assim agora na jogou mesa. no- Joguei jogou na mesa, pro né, mundo, irmão? jogou pro mundo. Joguei. É mesmo? Aí, caramba, chamamos aqui pra forró. Chamamos na xixa. Xixa. Ele que tá aqui conosco hoje, Henrique Sabadini, da Sabagran. Seja Irmão, muito bem-vindo. Obrigado Obrigado. por ter aceitado o convite, porque a gente sabe como é difícil, a sua vida é corrida. Eu E como quero é difícil tirar esse homem da empresa também pra vir falar no Eu podcast. quero trazer o seu Sabadini também, hein? Sabadini pai. Ele deveria estar, não eu. Oh, imagina, Imagina, eu quero pô. trazê-lo sim. Irmão, conta um pouquinho aí, a galera já te conhece, mas conta um pouquinho da história da empresa. Teu pai me contou um negócio que eu achei fantástico, obrigado a trazer aqui no podcast, pra gente entender da onde nasceu, como que de uma outra área entraram no mundo das rochas, aí entra pra nunca mais sair, né? Obrigado aí por estar aqui com vocês. Para mim é sempre um orgulho estar com os irmãos de vida que a gente vai criando. E vocês com certeza faz parte da família. Isso aí. A empresa começou há alguns anos, né? A gente cumpriu agora 25 anos, mas a gente fala 25 anos, mas de indústria. Meu pai começou em 92. Então eu era bem molequinho. Não vou falar minha idade, porque senão vai chegar aqui. Nem tá molequinho assim, né? Nem é vividinho, não, esse garoto. Pois é, minha família, meu avô e meu pai, eles vieram da terra da banana, que é Iconha, uma terra muito conhecida antes que era um produtor muito grande de banana do estado. E Conha tinha muita banana. Era muita banana. E Hoje não é mais, né? Ou é ainda? Hoje não, hoje não. Se transformou muito em café e já mudou Hoje bastante. se transformou em café, tá multibilionário Meu hoje, né? Deus, Com que tá o estourado. preço do café hoje. Agora subiu a régua. Subiu. É isso aí. Mas se você não quiser, você toma outra coisa, entendeu? Se você achar que tá caro, toma outra Toma coisa. outra coisa. E aí ele buscando terras para plantar banana, não fique com inveja. Ele foi para Mimoso, comprou a terra mais econômica e começou a plantar banana. E daí veio a questão das pedras. Ele xingava as pedras antes, Porque atrapalhava ele porque plantar. atrapalhava ele plantar. Caracoles. É uma história bem engraçada. E aí ele teve uma oportunidade de uma outra empresa que falou com ele que se ele extraísse essas pedras, fizesse o bloco delas, essa outra empresa comprava os blocos. Comprava os blocos. E daí então ele falou, bom, acho que pode ser um bom negócio. Fez as contas dele e tal. Entendendo zero de mineração, né? Zero de administração Também. e zero de mineração. Manjando de plantar banana. É isso E aí. dele plantar banana. Quem quiser, Foi do teu pai entre que na veio banana. o famoso plantar bananeira? Ficar de ponta cabeça e plantar bananeira? Será que foi? Acho que não, né? Não. Um pouquinho mais antigo, ó.
E daí então foi quando começou a história dele. Ele então começou, era uma jazida de cinza andorinha, É lá onde a gente conhece, irmão? é próximo. Próximo. É, Naquelas terras lá. Isso aí. Não é na que vocês foram, mas é próxima dali. Hoje já não existe mais extração lá, virou Mas a parque. terra é de vocês ainda. A terra ainda é nossa, virou parque estadual, então não se pode mais minerar, então hoje não existe mais mineração de onde ele começou. Hum. Daí ele começou a extrair, chegou a fazer Era um cinza. cinza andorinha. Ah. Chegou a ter 3 pedreiras no mesmo local, antigamente não existia essa coisa de extrair em rocha, era tudo em matacão. Ah, tá. Ou seja, matacão, para quem não sabe, são aquelas pedras soltas no meio Uhum. da pastagem. Então, Umas pedras gigantes, mas soltas, né? exatamente, ele chegou a extrair, que eu me lembro que ele conta 1.000 metros cúbicos por mês. Em bloco, fala pra galera. São quanto é isso. mais ou menos 100 blocos 100 blocos por mês. 100 100 blocos por De mês. pedra solta? de pedra solta. Caralho, Meu Deus mano. do céu. Por isso que ele tava puto, não conseguia plantar uma banana, cara. Porra, 100 blocos. Os caras falaram assim, onde é que eu vou botar banana aqui nessa porra? Só tem pedra nessa Tem caralho. pedregulho essa merda. Caramba. E daí que foi que ele começou a vida dele e tudo. E teve um momento que ele viu uma pedra diferente e falou, bom, vou abrir essa pedra. Solta também. Solta também. Vou abrir essa pedra para ver o que é. Então, Fiozinho diamantado, corta o topo dela. Como é que é? não, chefe. Não? Isso é filha novidade. da De agora, né, vontade, irmão? É novidade. Tá louco. Olha as ideias do Ricardo. Isso daí tem muito tempo, mas você já era nascido há bastante tempo. Fica tranquilo. E aí era tudo martelo, dinamite, tudo isso. Explodia mesmo. Isso, exatamente. E aí ele falou, vou abrir essa pedra para ver o que é. E aí abriu essa pedra era um amarelo. Aonde o pessoal sempre falou Por que fora ele notou que era diferente. ele notou. Porque é difícil, né? É. Mas parece tudo igual, né? Mas você olha a casca dela, ela tinha uma casca um pouco mais grossa, as outras mais lisas. Então, por fora, antigamente ele não fazia sondagem para ver, para tirar testemunho, nada disso. E aí ele achou essa pedra amarela. Vou abrir essa pedra aí pra ver. Abriu para ver e aí começou a mostrar o mercado. E aí teve os italianos que Não, mas peraí. Até os italianos vêm comprar. Eu fico pensando, o cara plantava banana. Cara, como é que ele aprendeu a mexer com o primeiro bloco, irmão? Pra explodir a primeira parada? Cara, é assim, quando ele começou um trator emprestado do meu avô. Teu avô que também foi quem deu o caminhão pra ele vender as bananas, não foi? Foi. Pra poder casar com a sua mãe e tal. Essa Exatamente. história que ele me contou. Exatamente. O início da vida dele foi uns caminhões que ele puxava banana e aí ele quis plantar, por isso que a gente chegou Nessa terra nessa aí cheia terra de pedra. aqui. Exatamente. E aí ele abriu essa pedra, viu que era amarela, mostrou para algumas pessoas, então chegou um italiano lá para ver que pedra era essa. Era uma pedra amarela, na época o amarelo estava em auge, bem gold, e se tornou Campeão de vendas. um dos grandes mercados que teve. Antigamente o pessoal chamava de persa. Amarelo persa. Que Elas com amêndoa grande assim, não? Não, é um pouco diferente. Então, e surpreendentemente ele conheceu, começou a extrair e é valorizado, vendia em dólar. Nessa época era muito... Não, esse mercado que a gente hoje atua, que é o mercado americano, já não era o brasileiro que atuava, assim, os italianos que sempre atuaram lá. Então ele começou a vender esse material e começou a montar a fábrica devagar. Uhum. Então ele comprou um tiar, aí o cara do tiar quebrou a empresa, aí ele teve que comprar peça de outra empresa para acabar de montar o tiar. Putz. Então um trampo assim que demorou alguns Porque anos. até ele tava vendendo bloco, vendia o bloco pro italiano. Vendia bloco A italiano. margem era uma, a hora que você começa a transformar o bloco em chapa, a margem é outra. Mas não foi no primeiro momento que esse bloco se transformou em chapa com a gente. Entendi. Isso foi depois de muitos anos. Mas esse tear era pra quem então? Era pros básicos, pro andorinha. E nessa época, eu não sei se é da Já época... fazia chapa do andorinha daí. É, Que daí era só polimento. Chapa e não, polimento. mano. Não, o cara polia lá na cabritinha, né? O cara que era marmorista que Que polia as pedras. As pedras numa cabritinha e tal. Isso Exatamente. aí eu peguei. Antigamente era só cortar e mandar. Depois começou a ter os caras nos estados que traziam, polia e distribuía já polida. Pra uma você não ter que polir. Esses caras que fizeram o mercado.
Então esse é um trampo Você bem... lembra disso? Não. Não? Eu vi que ficou assustado. Não, eu tô olhando aqui e falei, misericórdia do céu. Eram as cabritinhas assim, para polir e Tipo tal. aquelas polideiras de chão, de piso, aquelas grandinhas. É, Que é na mão, mas manual. É diferente. Um pouco, é, Você que ela botava ficava- você 4 ficava- chapas e tal, aí você você ia ficava assim. passando Uhum. os abrasivos, não tinha nada de resinoide, nada disso. Nada. Não era em cima que o cara andava em volta dela, assim, né? Isso aí. Uhum. E cabritinha porque ela ficava pulando. Pulando. Então por isso que era cabritinha. E aí foi quando começou, 2 tiazinhos, um galpãozinho bem pequeno, quase que não cabia os tiá dentro. Lá onde é hoje, não? Lá onde é hoje. Onde é hoje? Lá onde é hoje. Onde a gente sempre esteve e continua estando. Uhum. E aí foi onde começou a crescer. Desse material que foi vendido depois, ele montou a indústria em 10 de janeiro de 2000. Eu já estava 8 lá. anos extraindo. Eu já estava lá, no entanto que eu lembro da primeira laminação da máquina. O que é a primeira laminação? Quando botou a primeira lâmina do TA? As lâminas do tiá. Ah, Então tá. quando fez a primeira laminação eu já estava lá. Uhum. Então a minha história vem desde o início mesmo Uhum. com a indústria, claro. Eu era um moleque, então eu só via, né? Não fazia, tentava ajudar, a lâmina pesada pra caralho, um moleque novinho, Claro. fraco, não conseguia pegar a lâmina. E aí começou a nossa história de indústria. E ele Contando continuou. só bloco próprio. E ele começou depois a comprar bloco também, Entendi. cortar também. E... Aí foi começar diversificando É, do que o mercado precisava. Mas ali. o início foi só bloco próprio. O início foi só bloco próprio. Desse 2000, com a indústria já rodando devagarinho, quando começou a aparecer linha de resina? Quando vocês foram para os outros materiais? Isso demorou bastante tempo. Teve Bastante um tempo pulo não, grande, né? assim. Como o mercado ele não era tão saturado, Quando, tipo assim, quando você lembra que, em vez de mandar pro cara polir na cabritinha, vocês poliram? se eu não me engano, isso demorou acho que 2 anos. A primeira polideira foi em 2002. Já automática, assim, já. Então. Já semi-automática. Semi-automática. Era aquela que o cara ficava na cadeirinha sentado e ela passava devagarzinho, ia fazendo. Não é igual as de hoje, que você põe a chapa sai polido do outro lado. Uhum. Essa aí eu não conheço. A cabritinha eu conheço e a nova de agora. Então, Agora aí essa o cara ficar sentado, eu nunca vi, teve a não. cabritinha, teve a semi-automática, para depois as automáticas. Mas o cara ficar sentado, não entendi como é que Ele era. ficava sentado controlando. Tipo Era um duas, joystick. era duas cabeças, Aham, então elas faziam assim e ia andando. entendi. E depois passava ao contrário. Uhum. Então ia fazendo o movimento. Aí por que é semi-automático? Porque ele programava. Agora eu vou fazer em zigue-zague. Agora eu vou fazer de comprido. Tá. Então, agora eu vou fazer só as cabeças. Entendi. Então, E ele tinha que trocar o abrasivo? tinha que trocar o Brasil. Trocar o abrasivo. Isso aí. Ficava trocando os Quanto tempo abrasivos. pra polir uma chapa dessa? Cara, acho que podia 24 num dia. 24 no dia. Um dia de 8 horas. Isso no dia de 10 horas, né? Um dia de 10 horas. Então, aí foi aí que começou e eu sempre acompanhando. Sempre acompanhando, sempre estando ali, porque os meus pais, como a empresa era próximo da nossa casa, a gente estudava e à tarde, de vez a gente ficar na rua, E vai pra lá. ele levava pra lá. Então, a gente até gravou uma homenagem pra eles um tempo e meu irmão falou que o nosso local de brincar era na empresa. Você é o mais velho dos Não. irmãos? Eu sou mais novo. Então é mais novo. Dá pra perceber, né? Ah, exatamente. Desculpa, É, um lapso. Me deu. entendi. Entendi. E aí assim começou. Aí meu pai tinha um sonho de ter uma empresa pra cada filho. Mas daí é tudo polimento sem resina, sem nada, né? Sem nada, a resina veio depois. Resina. A primeira Você lembra quando veio? Porque, tipo assim, e por que a galera começou a colocar? Eu lembro até como a gente começou a fazer. A galera já tinha, Uhum. a gente tava muito atrás, que o primeiro material que acho que a gente resinou foi o sucuri, Que deixa da pedreira que hoje tá aberta ainda. que era também dos matacãos, que era em outro lugar. Ah, é? Porque o sucuri ele veio na procura desse amarelo, que meu pai viu a casca, achou parecida, e na hora que foi explorar, Não era. não era. Aí deixa lá. Aí o que aconteceu? O italiano que comprava, Olhou e falou, vai, isso aí que também dá. a primeira empresa que começou a comprar esse material foi a Red. Aí, ó. Olha, papai. Caramba, hein, papai? Ó. Porra, já pensou? Esses bichos E tem um grande detalhe. estão no mundo todo. Quem que era o comprador da Red na época é o nosso amigo
Luca da Decolores. Olha só o Luca da Decolores. Aí, Decolores, fala nisso, fica aqui um adendo e uma explicação, né? A gente gravou um baita no episódio com o pessoal da Decolores, com o geólogo deles, como é o nome dele mesmo? Danton, né? O Danton. O Danton ficou do cacete e a gente teve um problema no disco de armazenamento aqui dos meninos, corrompeu. Foi o episódio deles e de mais um, não foi? Do Thiago do Clube Casa. Ah, e do Thiago do Clube Casa. E a gente ficou de marcar de volta com eles, ainda não casou a agenda. Como eles não estão aqui na Marmomac, mas acho que eles estarão na Expo Na Revestir, Revestir. a gente vai convidar e combinar de gravar de novo. Que legal. Exatamente. O Luca era o comprador. O Luca era o comprador. E aí o Luca saiu para ter a sua vida empresarial própria. Virou pro meu pai e falou assim: Sabadinho, você quer ficar com a Red ou quer continuar comigo? Meu pai falou muito claro, falou: eu não sei nem o que é Red. Eu te conheço, então eu vou continuar com você. Péssima escolha. Tô brincando, Luca. Fica porra. Daí E aí o Luca começou a comprar os blocos. comprar os amarelos. E na hora que chegou o sucuri, que era marrom, não era o mercado que o Luca estava acostumado. Porque ele estava em busca dos amarelos. Uhum. Então veio uma outra empresa, uma empresa de Cachoeira. Vamos bater o sininho, Nova Aurora. Pô, essa é das antigas, moleque. Conheço bem lá. Então a Nova Aurora apostou no material. E aí virou o sucuri. Tá, e o Luca daí comprava. Já era Decolores? Não, o Luca, eu não sei qual era a empresa, mas eu lembro da Decolores quando ela começou. Mas então, ele saiu pra começar a dele. Mas ele primeiro foi empresa de compra de blocos e venda de blocos na Itália. Fazia trade de bloco, entendi. E aí a Nova Aurora apostou no material e esse material vingou e bombou muito. Então, algumas pessoas falavam que 80% do volume que a Nova Aurora fazia era do sucuri. Olha só. Caramba. Então vendeu muito, foi um material muito desejado. E aí veio depois toda essa evolução, a gente continuou investindo na indústria. Meu pai sempre gostou de investir muito na ferramenta de trabalho. E Então, a banana, irmão? Onde é que ficou esse negócio? então a banana ficou para trás, né? Já era. Lá ele. A banana largou mão. A banana ficou para trás porque, no entanto, quando tinha ainda o cinza, ainda era banana, mas depois se transformou tudo em pasto. Que é os boi que estão lá Que hoje. são os bois que estão hoje. E aí a indústria começou a evoluir, aí foram para 4 tiares, aí meu pai já tinha montado já 2 semiautomáticas, quebrou a semiautomática, montou a automática. E aí a gente crescendo, em 2004, se eu não me equivoco. Eu não me equivoco. Ah. Se eu não me engano, irmão. Não me equivoco. Tá bom. Vamos manter o nível do café. Tá bom. Daí ele tinha um sonho de ter uma indústria para cada filho, O teu pai. meu pai. Aí ele comprou E os filhos tinham esse Foi lá no sonho. poder eles tudo aqui, cada um vai trabalhar aqui, você cuida do sucuri, você cuida disso aqui, e ninguém ficou Não, trabalhando. é pior um pouquinho. Pior ainda. Ele queria que cada um tivesse uma indústria. Pois é, então. Então não tinha pedreira. Era só a indústria. Era só E indústria. ele ia vender bloco pra vocês. Aí, O VLG aqui, banana é o caralho. A banana aqui pro velho. Que é? Aqui, banana. E aí montou a indústria começou a funcionar, meu irmão começou a tomar conta, o irmão mais velho. Só que a gente chegou numa crise econômica de 2007, acho que foi. 8. Entre 2007 e 2008. Foi onde a gente passou a grande dificuldade que a gente, graças a Deus, já saiu desses grandes problemas. E aí em 2007, 2008, a gente começou, a dificuldade era nas 2 empresas, aí eu tive que realmente dar as caras. Eu já estava na indústria, fazia compra, cuidava de produção, cuidava de subir em cima dos tiares para medir a lama, para ver se os caras estavam medindo correto, por que estava gastando muita granalha, por que não. Então a minha essência vem lá da produção mesmo, acompanhando o dia a dia. E aí, quando chegou essa crise, a gente unificou as empresas, era uma empresa só, então todo o administrativo a gente levou para Mimoso e a gente ficou com as 2 produções. E aí eu tive que ir para rua. Minha primeira viagem internacional foi em 2007. Na crise, eu fui para os Estados Unidos porque o nosso material tinha parado de vender. Mas já era exportação própria? 2007 foi quando a gente começou. Ah.
Por conta dessa necessidade. Por conta dessa necessidade, porque Vamos descobrir, vamos É. lá, vamos vender lá. o maior ingresso que a gente tinha era a jazida, não é, a indústria era em segundo plano, Uhum. a venda dos materiais pararam. Eu falei, tem que ir pro mercado para ver como é que é. Uhum. Então eu fui para os Estados Unidos, comecei a buscar mercado, começamos a vender, começamos a tomar prejuízo para saber quem era bom, que quem era paga, quem ruim, não paga. quem faz, quem não faz. E aí começou a minha jornada toda, visitando o mercado nacional e visitando o mercado fora. E aí foi aí que a gente começou a tentar buscar uma solução para um problema que a gente tinha, que era a crise. E aí a gente vem trabalhando, fazendo aquela bola de neve de... Sabe o que isso me lembra, cara? A gente olha, né? Em momentos de dificuldade, tem dois tipos de treinador de time. Tem o cara que recua ainda mais, segura o máximo, e tem cara que bota um monte de gente no ataque, né? Que pra mim é a melhor escolha. a gente não tinha escolha. É isso aí, tem que ir pra cima. Tem que ir pra cima. fazer. A gente tem que fazer o dinheiro voltar, a gente tem que Uhum. pagar as contas. Tem que buscar o resultado. Aí papai tinha comprado fazenda nessa época. Pra Onde, plantar banana, hein? não, aonde era o sucuri, porque o sucuri mudou de lugar. Tá. Ele era num lugar, depois ele achou a rocha, que é onde tá até hoje, onde vocês Uhum. conheceram. Eu fico imaginando seu Sabacana indo lá no terreno da sucuri, sem saber que a sucuri tava lá. Ele falou, agora ele olha assim, não tinha nada. Agora eu vou conseguir plantar minhas bananas. Pode ir pá. Na hora que ele abre o buraco, a porra da pedra, ele, puta que pariu, outra pedra aqui de novo. Vou ter que ficar na pedra mesmo. O problema é que as pedras eram visíveis, né? Ele já comprou sabendo. Compraram sabendo que tem uma pedra gigante ali. Mas aí quando ele comprou a outra, porque ele achou... O sucuri tava acabando onde ele tava extraindo. Vamos voltando lá atrás agora de novo. Uhum. E aí ele achou, por uma barreira que caiu, ele teve que passar por uma outra estrada, viu o material, foi ver e achou de novo o sucuri Olha que em outro loucura, lugar. né, mano? Então, Que é onde tá hoje lá. que é onde tá hoje. Uhum. Aí ele olhou, foi conversar com o dono da terra falou assim, não, aqui na minha Ninguém propriedade, ninguém mexe, só se comprar. E o velho sempre foi muito corajoso, mexe. Eu compro. falou, põe o preço que eu pago. Te dou uns 2 caminhões de banana que tá parado lá que eu não plantei. E aí ele comprou e começou a extrair, isso foi 2004 por aí. E aí ele fez, começamos e tal. E aí em 2007 parou a venda, 2008 parou a venda. E ele já tinha comprado aquela e mais um pedaço de outra. E aí precisa vender, né, velho, pra pagar as contas. E aí ele fez um endividamento e precisava vender. E é onde o ingresso maior parou. Que loucura. E aí vem o desespero, vem tudo aquilo que a gente imaginava que estava fluindo bem, vai por terra. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Dentro disso aí, você era um menino, né? Sim. Quando foi pra fazer a primeira viagem internacional pra 18 buscar 18 anos. Foi, pô, credibilidade que passa, né? O cara que vai lá vender pedra fora do país, pô, menino. Né? Já, até hoje tem uma cara de menino, olha. Aí, com É porque hoje eu tô 18 com 22. Tá, então é por isso. Por isso. Qual foi o seu maior aprendizado dessa trajetória de recuperar essa crescente e fazer o resultado vir através de venda de cliente novo, abrir mercado, Acreditar. acreditar? Minha virada de chave maior foi olhar pra minha família e ver que dependia de um esforço maior. E você lembra quanto de esforço? Tipo assim, bater até conseguir. Que o cara acha que vai no mercado, meia dúzia de visita aqui, daqui a pouco vira. Começa a ficar desesperador, né? Quando o cara faz e não vem. Exato. Teve anos de 10 viagens. Nossa, mano. Tá praticamente o ano todo fora. Metade, né? Era 15 dias, então 10 de 15. Uhum. Então 150 dias fora. Eu até brinquei com os meninos outro dia que num ano, nos meses, só tinha um final de semana em casa. E passava fora. Que passava fora. Até o pessoal brinca, né? Pô, passeou demais. Passeou demais, né? Passeou, Mas aí, a credibilidade foi o seguinte. Como eu vim do chão de fábrica, aí eu já conhecia as pedreiras, porque eu visitava as pedreiras para comprar. Então, na hora que eu chego pro cliente com uma bagagem de entender do produto, do processo,
aí vira a chave dos caras. Uhum. Porque eu tô falando com eles algo que talvez é estranho ou eles desconhecem. Uhum. Então aí eles começam a prestar atenção em você. Então esse foi o ponto que me destacou de não só um vendedor. Você tinha uma informação nova para trazer pros caras. Eu tinha informação que era a minha base. Uhum. Que era conhecido o processo, quanto tempo serrava, como é que polia, resina que usava, de onde vinha um bloco, qual região que tava. O cara me mostrava o material, eu falava, vai buscar em tal lugar porque lá tem. Até hoje a gente faz isso. Né? Sim. Até mesmo. Até você continua viajando pra caramba, né? E até mesmo você que conhece tudo, de vez em quando pergunta onde que eu acho. Pergunta, onde é que eu acho isso aí? É isso aí, Então... você me ajuda muito, você sabe disso. Sou muito grato. Irmão, agora pulando um pouco essa parte da história e entrando na gestão empresarial, e eu vou trazer esse ponto, eu já te falei quando a gente fez o convite, porque um dia você sentou lá no showroom comigo e a gente troca muita ideia sobre gestão e tal, e sobre negócios futuros. Você me trouxe um dashboard de BI bizarro. Para quem não sabe o que é BI, o Business Intelligence, é um sistema, tem vários, né? Ele usa um específico, onde você cruza qualquer dado que você tem dentro de uma base. Então pode ser desde uma planilha de Excel até dentro do seu CRM, seu RP, e você pode ter também um database, um banco muito grande para cruzar essas informações. E o nível de apuração de informação que vocês têm lá, eu achei fantástico. Eu queria que você falasse um pouco na tua visão hoje, porque eu acredito que isso não foi implementado de maneira rápida, né? Levou tempo e trabalho, esforço, e também não foi rápido de fazer a galera acreditar na necessidade de fazer uma gestão pautada em dados. Eu queria que você falasse um pouco na tua visão da importância desses números hoje na gestão e, consequentemente, no resultado do negócio. Então, vou começar lá de trás. Eu sempre acreditei nas pessoas e eu tenho que dar graças a Deus pelas pessoas que a gente conhece, pelas pessoas que Deus bota na nossa vida. Então, como você também chegou, tô graças a Deus por a gente se conhecer, eu conheci um amigo que ele veio me mostrar esse sistema e eu já estava procurando algo porque eu queria enxergar. Até então você tinha o quê? Um RP? Tinha um RP muito bom. Bom, mas estava lá os tirava os relatóriozinhos. Uhum. Mas, cara, e aí? Será que eu tô no caminho certo? Já usava CRM na época? Não usava CRM. Não usava? Nessa Você que época. está nos assistindo, já usa CRM, sabe o que é isso? Trabalha bem os seus funis de venda? Se não, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o link para você entrar na próxima turma do Marmol Sales, a nossa metodologia de venda ativa. Para você não ficar esperando aparecer um cliente ou uma venda cair do céu, porque Deus te dá a oportunidade de acessar o conhecimento. Então, acessa agora. Inclusive, a galera da Sabagran já esteve presente nesse nosso curso. É para você marmorista, para você empresário de qualquer ramo, porque a gente fala de venda e processo de venda para gerar receita previsível. Então, ó, clica aqui e vem você e o seu time de vendedores de maneira integral treinar a galera dentro do Marmol Sales. Falando dos dados, foi aí que a gente saiu do buraco. Quando começou a chegar com um número mesmo, de fato. Quando chegamos no número. Primeiro tomou aquele sustão, né? Um pouquinho, né? Que você olha os dados e fala, Olha eita, assim, isso aqui eu não Tudo sabia. vermelho. Falei, meu Deus, agora sim. Agora viu, o sangue tá aqui. Falei, meu sangue todo, tudo que eu gastei, tá aqui. E aí foi quando a gente começou a entender e começou a fazer a virada de chave. E aí, o que você lembra que o primeiro dado assim, que te chocou? Você falou, opa, isso aqui era tão óbvio assim, eu não via. Porque esse lance de fazer gestão em cima de dados, né, mano? Essas análises mais estratificadas, a análise cohort, de pegar uma fatia e olhar para ela e depois granularizar ainda mais essa informação. Isso pouca gente faz, porque leva tempo. Mas eu vi esse dia de um amigo meu, do Paulo lá da Orgânica, ele ouviu de outro cara e falou assim, cara, aprendi com fulano de tal que em todo negócio, custo e despesa é igual cabelo e unha. Tem que sentar para cortar sempre. Exatamente. E aí, se você não tem uma informação clara como essa, bem categorizada... Você postou esses dias isso no Stories. Né? Foi das 7 lições que me fizeram enxergar o negócio. E aí, cara, se você não tem o dado certo, você faz coisa errada, você se atrapalha, né? E a grande vantagem é que você tem informação em tempo real. É real time, mesmo. Na hora. Então, lógico, a gente sobe 4, 5 vezes ao dia, mas é praticamente real, né? E você me falou que ele puxa automático, né? De Tudo tempo em tempo, automatizado. né? Tipo, a tal hora ele puxa e atualiza, você vai lá e lê o relatório.
dos dados que você julga importante avaliar. Exato. O primeiro dado que a gente conseguiu puxar, lógico, a gente tem todo de vendas, Uhum. todo de estoque, tudo isso. Mas aonde a gente se baseia, que foi onde virou a chave, que é algo que deveria ser fácil e todo mundo fazer, mas que eu também não fazia, era olhar para a DRE, Resultado da competência. da competência. Foi onde virou De a nossa maneira chave. geral. De maneira geral. Faturamento, custo de mercadoria vendida. Por conta financeira. Aí depois você tira lá a tua parte de imposto, comissões, e aí vem custos e despesas embaixo. Exatamente. Bom, onde você começa a enxergar por que eu tô gastando? Aonde eu tô gastando? Uhum. Então foi realmente isso que fez a gente mudar o jogo. Foi onde a gente olhou e falou, opa, vender muito às vezes não é a solução. O cara acha que a linha de faturamento, a primeira lá de cima é importante, não importa a última de baixo. Exatamente. Antigamente a gente chegou a bater um recorde de faturar 52 containers no mês. E aí o resultado é uma merda. E se olhava pro banco, uma merda. Aí Não era problema de fluxo de recebimento ainda? Do caixa? Também. Mas além do fluxo, Esse dia nunca chegou. você tinha um gasto para esse fluxo. Sim, para manter. Então, o gasto não valia a pena o volume nesse momento, porque o fluxo de caixa você não tinha. Pra isso. Na verdade, o volume tava piorando. Exatamente. Então, às vezes, nem sempre o volume ele vai te trazer uma solução. Ele pode te trazer um problema ainda maior. Algum outro indicador, depois de olhar, obviamente, o DRE, que é uma coisa que muita gente nem para olhar de fato, algum outro indicador específico, assim, que você tem dentro do seu negócio? Não precisa ser um indicador padronado que a galera usa, mas alguma coisa que você desenvolveu lá dentro da sua empresa? A gente desenvolveu agora uma ferramenta que a gente vê realmente o custo de cada bloco que foi produzido. Eu ia te perguntar, eu nem sabia que você ia falar de bloco, mas eu ia te perguntar como é que faz a gestão da compra de bloco, pro tempo de trazer esse bloco para o estoque, ele virar a chapa, que vai ser o seu produto final, e o giro, sabe, de venda depois desse bloco, as sobras que ficam, porque tem uma similaridade muito grande com o estoque gravoso da marmoraria também, né? Como é que você lida com isso hoje? Hoje a gente lida da seguinte forma, a gente tem Primeiro você usa esse lance dessa métrica para avaliar o custo do bloco do começo à ponta. Exatamente. Custo variável produtivo daquele bloco. Para a gente ter o controle de custo. Se você vier com o outro que é o mesmo material, vai ter um custinho diferente. Vai ter um custo diferente. Porque ele pode ter demorado 10 minutos a mais para cortar. Tempo produtivo. Exatamente. Então a gente tem tudo apontado em cada processo para a gente chegar num custo exato. Isso aí tu que alimenta ou tem um jeito de medir? Hoje é alimentado pelos próprios operadores. Pelos próprios operadores, pelo chão de fábrica. Comecei tal hora, parei tal hora, usei tanto de insumo, não sei o que. Exatamente. Então a gente desenvolveu isso junto com uma outra equipe, que hoje eles usam disso para vender o produto deles. Claro. Virou um plus dentro da ferramenta. Exatamente. Então... E como é que você faz essa gestão de compra, irmão? Porque a gente vê vocês colocando dentro dessa bagulha agora, aumentando a linha de produto, né? De mix de produto. Bom, como a gente tem... Sei lá, quando eu te conheci, quantas cores tinha na época? Não vou lembrar. Umas 35. Hoje tem bem mais. Hoje tem mais. Hoje deve ter quase 50 cores. E é uma outra parada complexa para gerir, né? Até hoje eu tenho uma metodologia minha que o Dri aprendeu dentro da minha mentoria, que eu monto um mix de produto em cima de 4 pilares. E quando eu falo mix de produto, não é que a gente não vai usar um outro produto que tiver demanda, né, que já veio gerado do mercado, mas que a gente vai colocar todos os nossos esforços de marketing de produto ali, naquelas cores. E sempre é 20 e 25. E elas têm um range de preço também, vem desde um produto que é um pouco mais acessível até um produto que é high ticket. Eu até hoje não encontrei dentro da indústria, né, porque eu dou consultoria para muitas pessoas, para várias empresas da indústria, e aí eu não consigo encontrar e a gente não chegou. Eu pergunto para eles, a distribuição também tem esse mesmo problema. Cara, qual é o volume certo de cores dentro do mix e quanto que elas têm que custar? Qual é a curva de consumo delas? Isso é uma dor, assim, sabe, de geral. Eu não consegui encontrar. Isso acontece muito porque a gente não sabe falar não. O cliente quer o produto e você quer ter o produto para atender o cliente. Então, quando a gente não fala não, a gente agrega. Bota mais um. Bota mais um. Só que é mais um, que é um bloco inteiro. Mesmo processo produtivo, vendeu meia dúzia de chapa e fica lá. Hoje a gente tem um controle muito... Ocupando espaço, né? Espaço é dinheiro. É dinheiro. Então, hoje a gente tem um controle muito, muito bem feito de estoque,
comparado o estoque, média de venda, orçamento de compra. Referenciando sempre a meta do mês. Como é que é? Repete. Você falou. Não, eu calculei, mas eu tô pensando numa outra empresa que eu acho que faz isso muito bem feito, aí minha mente foi lá e voltou A aqui. gente tem um controle de estoque Hoje muito- atual, normal, aham. muito bem feito. A gente tem, Estoque só de bloco, estoque só de chapa, tal. exato, a gente até prefere sempre muito mais em chapa do que em bloco, porque eu acho que tem que ter chapa pronta e não bloco no pátio. Tá. A gente faz um controle do estoque com volume de venda. A gente Do material, da curva de consumo do material, dá a curva de consumo, curva ABC, da curva de consumo. tá. Aí a gente tem o orçamento referenciando a uma meta. O orçamento de compra, O orçamento de compra. tá. Referenciando Você dá uma sempre meta, a uma meta de venda, dependendo do produto que vai ser. independente do produto. Eu vou gastar X Então eu para gerar compro, Y. eu compro, Com aquele X, eu compro olhando estoque e volume volume de estoque. de estoque, Uhum. com um orçamento dos produtos corretos para chegar à meta. Explica um pouquinho mais. Não, eu entendi, mas ainda não fez total sentido para você? Não, 100% não. É, mas eu eu tô vou entendendo, eu tô repetir. entendendo o caminho. A gente tem aqui, se não quiser dar a letra aí, você fala. Ah, é verdade. Se você falar, gente não, tem esse aqui é o segredo essa do cor, negócio. Nada é segredo. Essa cor e essa cor. E aí eu tenho um orçamento para saber que cor eu vou comprar. Eu posso comprar essa aqui de volta. E esse orçamento é um X de volume de compra, que vai estar ligado ao volume que eu vou pôr no estoque, que no final tem que dar aquele resultado de receita. Exato. Tá. E aí, como é que eu decido? Pois é, mas é muita variável aqui, porque daí estão falando de 50 cores. Por isso que a gente tem BI. Aí você decide na base do retrovisor, É. do que já aconteceu para trás. Do que a gente aconteceu e do que a gente programou. Porque Que tanto daí, claro, você pega o que aconteceu e projeta para isso, frente. isso a gente projeta. Aham. Então quando a gente Eu já sabe, projeta, pô, vai virar mais ou menos isso aqui, e quando a gente projeta, a gente também põe força no que a gente quer que venda mais. que venda mais. Uhum. Aí lá ele vai dizer, cara, compra isso aqui, deixa isso aqui de lado que é melhor. E aí eu olho também a capacidade produtiva. Desculpa, esse aqui é o teu, né? Vai saber agora. É, não, esse aqui é o meu, né? E aí a gente olha a capacidade produtiva, que às vezes não vale a pena eu comprar muito de um produto, sendo que eu não vou conseguir entregar no tempo. Sim. Então Vai tem gerar- várias variáveis que a gente vai olhando, que a gente vai jogando, aí joga pro PCP, o PCP manipula isso com as métricas que a gente tem Testa diárias, e devolve. diárias de produção, Aham. para saber com quanto tempo a gente consegue e se esse material faz sentido estar na linha de produção naquela semana. Porque às vezes você compra hoje, Porque às vezes tá produzindo um, mas a demanda tá pedindo outro. não só a demanda, porque você também tem que olhar o processo produtivo. Tem produtos de processo produtivo demorado. Uhum. E se eu entupir Disso, o processo produtivo demorado, ele tranca a indústria. Aí você não vai ter material pra Então fazer. eu tenho cara, que... você nota que é a mesma coisa que a gente Caralho, receber igualzinho. um pedido que tem. Você tem 4 acabadores, 3 estão fazendo PR redondo. Você se fudeu naquela semana de produção. É. Talvez para 15 dias tá fudido de produção. E aí você não extravasa a capacidade produtiva, teu custo variável produtivo no final sobe muito, E aí você depois perdeu você tem toda que a pegar margem. e pagar hora extra para os E caras depois fazer tem- correr. aí piorou. 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 Aham, aham. Exatamente. Então É você isso mesmo. tem que olhar por um todo, né? Você não que, consegue olhar um só ponto. que olha que a diferença que tem, que é que eu falo quando eu vou dar consultoria para essa galera. Eu brinco, não é assim, Ricardo. Claro que é. Ainda é mais fácil gerir na indústria. Porque quem determina o produto que vai para a prateleira, além dos dados que você já tem, mas no final a escolha ainda é tua. Tu pode dizer, não, cara, tá pedindo isso aqui, mas vai demorar, vai atrapalhar a minha produção Uhum. esses próximos dias. Então eu vou tirar e vou botar outra coisa, e eu boto outra coisa na prateleira. E eu vou fazer um esforço de marketing para vender aquilo que eu tenho. O nosso, que é sob medida, quem determina o produto que vai chegar no prazo que vai chegar É o cliente. é o cliente. Não, mas é projeto isso daqui que que eu tá ali pra quero. entregar naquela Como é redondo, eu não posso pôr. Não, mas o teu prazo não é esse? É isso aí. E aí, meu velho, ó, Aí a gente tem as na decisões. banana. Aí você entrou na banana. Aí voltamos lá na banana. No final, Senta na voltamos banana. na banana. Mas aí a gente sempre olha todo um histórico, toda a história que você tem. Se realmente eu vou produzir menos nessa semana, vou botar mais desse produto, porque eu tenho pedido, porque não tenho. E aí a gente envolve uma galera, porque hoje a gestão não é o Henrique. A gente tem um grupo de gestão. Claro. Então, antigamente era o Henrique cuidava da produção, o Henrique viajava, o Henrique comprava. Fudeu, né? E aí, sem dados, já pensou que loucura que o cara faz? Só Aí, faz cagada. Só faz Exatamente, cagada. foi isso que aconteceu. É. Mas foi um aprendizado, né? Que legal, irmão. E hoje você se vê vivendo sem isso aí?
Nunca. Impossível, né? Nunca. Se der um pau no software lá, você chora 3 dias. Ainda bem que eu tenho backup em 3 lugares diferentes. Tem backup 3 lugares É diferentes. pra não dar, Ele é guarda, pra não dar chabu. ele guarda o backup até dentro da carteira de Bitcoin. Se pegar fogo, isso aqui não dá nada. E deixa eu te fazer uma pergunta, mano. Hoje, dentro da estruturação que vocês têm de vendas, é muito legal ouvir alguém falar, né, de faturamento não é tudo, e de repente que é melhor chapa pronta do que bloco no pátio. Mas vou fazer, antes de você acabar de falar, Hum, parte de mudança de produto foi de um amigo meu. Não sei se você conhece. conheço. Chamado Ricardo Uhum. Stuck. Eu sei que você já me falou isso outras vezes. Então, o grande incentivador da gente acreditar em produtos diferentes, elevar o nível de produto que a gente trabalhava, que antes você que visitou, você viu. Era só basicão, praticamente. Mas tinha o teu produto em si, né? O Mystic não, Grey e o sim. Blackstorm, que eu sempre falei desde o começo. Tanto que eu falei, cara, vou botar na minha sala esse produto, porque é muito bonito. E botou na sala inteira. É, A sala tá né? parede, E eu gaveta. piso também, você lembra? Aham. E eu piso também, só que daí eu resolvi fazer tudo cimento queimado Uhum. e ia dar muito trabalho e tal, mas ia ficar, nossa, animal. Hoje talvez eu teria colocado, né? Eu me incomodei com aquele piso, hein, mano? Aquele piso de cimento queimado lá já incomodou que chega. Tá soltando de novo aquela porra. Aquela bênção. É, Glória a Deus. amém. Amém, por isso. É isso aí. Mas aí a gente mudou depois o mix também por conta disso. É, Foi- mas se não faz uma gestão boa, né? Já pensou? Daí, pô. Aí o cara sempre tá achando que precisa mais. É o cara que compra muito estoque na emoção, né? Não, bota mais isso, bota mais pedra. Aí, pô, não vejo resultado na marmoraria. Claro, tá tudo em pedra lá no pátio. Outra frase que eu botei lá, que foi uma que eu aprendi, que foi com o Tatajiba da Zuki. Aí. Zuki, Luxury Stones. Only for the international market. Aí pode ser, né? Esse cara só trabalha pra fora do país. Você tá achando que é brincadeira? os E caras aí, são- mano? Os caras são fortes. Na imersão 2, a galera da Zuki foi e o Tatajiba falou o seguinte, cara, e me marcou muito isso, porque eu adoro comprar pedra, né? E principalmente as pedras que eu estudei pra botar no curso Rochas. Quando eu tenho uma brecha do Vendôme no meu estoque, como eu tenho agora, eu falo, caramba, olha que legal, um verde Lapônia, entendeu? Aí compra por emoção, que é como quase todo mundo compra. E aí ele disse assim, dinheiro virar pedra é muito fácil. Agora, pedra virar dinheiro não é tão fácil assim. E aí, se você não fizer uma boa gestão de estoque, você se lascou. Exatamente. Saber o tempo que o produto deve ficar, o tempo que o produto precisa ir embora, Uhum. quando você tem que tirar o produto de linha, quando você precisa agregar novos produtos. Então, isso faz muito parte, além da gente estar na rua, vivenciando, viajando, entendendo os clientes, que isso para a gestão faz muito bem. Uhum. Você precisa dos números e você precisa também, o que a gente chama do cheiro, né? A É. pedra tem cheiro. A pedra tem cheiro, tem que estar no faro ali, tem que estar... E deixa eu te falar, irmão, essa estrutura comercial hoje, como é que você monta ela? Já que tem tanta visita, eu vejo que você tá viajando de novo pra caramba Um pouco. e tal. Como é que é isso aí? Cara, hoje a Os gente seus funis dentro do CRM, esses registros das visitas, a percepção, porque do CRM vem o volume de compra e a recorrência do cara, né? Sim. Quanto tempo ele comprou, o que ele comprou, hoje, se ele não comprou de mim, de que ele comprou. hoje a gente até parou de chamar de cliente, né? A gente não tem clientes mais. Como é que você chama hoje? Hoje a gente tem contas. Contas. Aí você tem um executivo de contas que cuida do Hoje, volume de contas. hoje a gente tem que administrar as contas. As contas, que são numéricas e tem dados para olhar. Exatamente. Última conversa, quando que conversou, o que que falou, o que que tá procurando, quando que ligou, quando que não ligou, qual mensagem que mandou, qual oferta que ele recebeu. Então você começa a se encher de informação que fica talvez até mais fácil para você administrar. Deixa eu olhar por que que o Ricardo não tá comprando. Uhum. Deixa eu olhar por que que o Druzão não tá comprando. Mentira, tá comprando pra caralho. Amém, 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 amém. E aí a gente começa a se munir também, porque Entendi. a gente chegou no momento de gestão que hoje a venda é o final. Hoje eu quero entender antes da venda o que aconteceu. Uhum. Então, quando você chega no momento de gestão que você consegue olhar antes e saber ler esses dados para entender aonde que você está talvez errando, onde que você pode melhorar, Uhum. isso faz muita questão, faz muita, influencia muito depois lá na frente. E hoje como a gente atua em 3 mercados, praticamente, que a gente coloca como se fossem 3 mercados diferentes. O mercado americano, o mercado latino e o mercado brasileiro. Então hoje, que esses 3 mercados são o foco
da empresa. A gente não divide produto. Não existe uma divisão de produto. O mesmo produto que você comprou. Eu tenho um cliente no México que comprou, tem um cliente nos Estados Unidos que comprou. Então a gente não tem divisão de produtos. Entendi, Não tem produtos que vai para exportação, produto que vai para o mercado nacional. entendi. É o mesmo produto, mesmo acabamento, mesma qualidade que a gente tem que entregar para qualquer lugar do mundo. Legal. Isso é bom? Isso é... Não sei se... Eu não tenho vivência fora da Sabagran, então eu não sei falar como funciona fora. A gente tem uma divisão de produto, uma divisão não de produto, uma divisão entre espessura de material. Sim, o que é 3 centímetros, o que é 2 centímetros. Então você vê 3 centímetros e 2 centímetros com as cores. Uhum. Mas o que o mercado nacional compra 2 centímetros, ele compra, os Estados Unidos compra, a Europa compra e indifere. Me conta um pouco mais de como foi esse processo de implementar essas ferramentas para controlar e gerir esses números e poder depois avaliá-los para tomada de decisão, para fazer o cara que alimentar do jeito certo. Isso é uma luta em qualquer lugar do mundo. Acho que o desafio maior é fazer a galera alimentar isso. Eu te falei o dia como é que eu fiz para dar certo lá, né? Não, mas pode contar. Não, você lembra disso, eu te falei, depois eu falo aqui de novo, mas eu te falei, um dia que nós sentamos lá, eu falei, cara, fazendo assim, porque aí dá certo. Ele Só dá põe a 380 na mesa. Amigão, ou alimenta ou você vai ser alimentado por essas azeitonas aqui. Cara, a gente mudou um pouco a gestão agora por conta de... A empresa cresce, Uhum. entram pessoas e você vê que você não consegue tocar sozinho. Ninguém toca uma empresa sozinho. Não. Então a gente começou a investir em pessoas, em treinamento, em visão, em mostrar. E a gente criou esse grupo de gestão que eu chamo hoje, que é cada um com sua responsabilidade. A gente tem fechamento mensal, que cada um tem que explicar o que aconteceu naquele mês. Uhum. O cara traz o relatório do negócio dele. Ele traz uma apresentação que ele tem que apresentar para todo mundo. Tá. Esse cara é um líder, é um gestor. Esse é um líder. Então, primeira coisa, para que o cara preencha certo, é você ter a sua energia em várias outras pessoas. Então você replica para os líderes replicam para os demais. Então, quando eu repliquei para os líderes, eu até falei outro dia que hoje não existe só o Henrique que é apaixonado pela Sabagran. Os líderes é uma energia de paixão que eles têm hoje pelo que eles estão fazendo dentro da empresa, que acho que eu consegui replicar o meu sentimento. E eles replicam esse sentimento para os outros. E você conseguiu trabalhar isso a ponto de realmente ser um cerne que guia os caras. É um pilar muito forte. Não é fácil fazer isso, né? O que você acha que você conseguiu fazer eles enxergarem E se apaixonar da e mesma se forma? apaixonar da mesma forma? Eles Como é que passa essa paixão? A paixão que eu tenho é muito grande por esse negócio. Então, o que eu transpiro para eles, e eles enxergam o quanto que eu tento fazer para esse negócio evoluir e crescer. Então tá aí, o primeiro ponto é que você se doa mais do que todo mundo. Talvez seja isso. Pode ser um ponto. Porque a galera olha e fala, mas porque é fácil, ele é o dono, não sei o quê, né? É por isso que ele é apaixonado assim. Eu vi às vezes até da Mila, tu trabalha até 1 da manhã sem problema, porque né, tu que fundou e tal, não sei. Não, mas peraí, como é que a gente passa isso pro outro? Às vezes, Ricardo, a pessoa que tá ali, ela nem sabe o porquê que ela tá ali. Quando você mostra, que eu não tive vergonha de mostrar os números da empresa para os líderes, o encarregado de produção sabe os números, sabe quanto você fatura, sabe o que tá gerando de fluxo de caixa, se o fluxo de caixa tá virando negativo, se tá virando positivo, se a gente teve crescimento, se a gente teve queda. Então os caras sabem de tudo. Na hora que eles começam a ter a visão 360 da empresa junto com você, eles são outros donos que estão ali embaixo. Então, tá aí um bloqueio aí na maioria dos empresários, porque a cultura hoje é não mostrar. Eu sempre tive essa cultura. Comenta aqui embaixo, você que está nos assistindo, se você é a favor ou contra mostrar o número da empresa. Os números de resultado, grana mesmo, porque tem gente que mostra, mas mostra só com um indicador. Né? Eu abri os números. Como diz você... Não teve medo no começo? Assim, sim, eu nunca quis mostrar. Só que eu cheguei num teto que a gente não conseguiu ultrapassar.
Porque quando você tenta tocar o negócio, só você ali, tentando administrar e tal, aí você tenta correr no financeiro, ajeitar o financeiro, corre na compra, ajeita a compra, corre na produção, ajeita a produção, e sempre você tá correndo. Quando você tem as pessoas que têm a visão 360, sabe o que tá acontecendo, é muito mais fácil as atitudes. E você vê hoje uma atitude de dono. É o cara que levanta a régua que tá no chão. É o cara que pega o papel que tá ali e joga no lixo. Então você começa a replicar para as pessoas e essas pessoas replicam também. Mas em todas as hierarquias ali, se pegar todos os níveis, você tem programa de bonificação para todo mundo? Como é que é essa parte colaborativa? Tem. Porque às vezes o cara pensa, eu faço igual, faço mais, faço menos, meu salário é a mesma coisa. A gente tem bonificação, a gente tem trabalhado alguma coisa de bonificação até na parte da indústria, a gente tem bonificado alguma coisa. Aí os líderes a gente tem dado, porque é uma gestão mais nova que a gente tá. Mas aí o operacional não vê o número, é só o tático. Só o tático. É o gerencial e o tático. E o tático ele tem bonificação. Exatamente. E ele vai buscar números novos. Exatamente. Então, cara, e você vê os caras me cobrando. Mano, vamos, meu vai estourar o número esse mês, cara. Segura as compras que vai estourar o número. O cara da produção falou, irmão, tô dando aqui o sangue aqui, a gente precisa daqueles materiais ali pra botar aqui, que senão a gente não vai chegar no número que a gente quer. Uhum. O financeiro fala com o comercial hoje muito mais fácil. Antes era uma guerra, né? Aí, pois é, em vez dos caras serem inimigos, né? Os caras começam a ficar em conjunto, trabalhando em squad, assim, total. É uma torcida um por outro. Tem que ter um SLA bem alinhadinho, né, mano? Eu fico olhando pra lá, quando você falou, a gente mostra número, indicador pra todo mundo e mostra número mesmo aberto pro nível gerencial. E eu vejo que cada decisão que vem que vem de cima, que normalmente, na maior parte das vezes, é a decisão que eu tomo. Eu aprendi muito nesses últimos meses, talvez não deu um ano ainda de aprendizado, mas nesses últimos meses, do final do ano passado para esse, que a partir do momento, né, que você tem uma meta bem definida, isso a gente sempre teve, mas que uma decisão sua, que tem poder de ser a última palavra, atrapalha em alguma coisa a meta lá da frente, o quanto isso pesa e o quanto as pessoas do tático conscientes disso te devolvem como cobrança. Não, mas peraí, Ricardo, se eu fizer isso, se eu colocar isso aqui, vai atrapalhar a produção daqui, aqueles X metros que você quer no final do mês não vai dar. Aí não vai dar aquele número lá. Então eu tirei o pé de muita coisa. Tá sendo um momento bem difícil, inclusive. E, pô, o Rodrizão me viu aqui, eu tô nos principais grupos de clientes, que são arquitetos que faturam de maneira recorrente com a gente alto todo ano. E eu não me envolvi mais em nenhuma coisa do tipo, deixa que eu vou dar um jeito, eu vou dar uma palavra aqui e vai resolver. Eu digo, cara, não dá. É com ele. Exato. É com ela. Deixa eu fazer. E aí, isso tá explodindo. Como toda mudança de cultura, não só interna, mas a forma que você coloca para fora também, com seus outros stakeholders, com os seus clientes, de fato, gera dor e gera uma transição de pessoas muito forte. Então, assim, eu tenho certeza que nesse momento a gente vai perder alguns clientes. Porque a gente não vai mais fazer o que fazia antes. E aí o cara não quer mais saber. Só que a gente vai amadurecer, estamos amadurecendo, vamos crescer muito mais em poder de escalonagem do negócio a partir do momento que a decisão da meta é sagrada e nem o dono passa por cima disso. Tá sendo foda. Dói no caixa, dói no caixa. É fácil. Porque o caixa depende dessas movimentaçãozinhas, sabe? É fácil, é só acreditar no processo. Mas tem um processo doloroso, né, mano? Mas acredita no processo, que o processo ele pode não ser o melhor, mas tudo que tem processo, o resultado é melhor do que eu não ter. Com certeza. Não tem processo, mas quer dizer, o cara dá uma burladinha, né? Eu costumo dizer que... Eu burlo também, não vou falar que não. Mas, cara, esse ano eu entrei 0% burlando o processo. 0%. Eu sentei com a galera, e aí a gente vê nos nossos comportamentos, talvez a gente disfarça eles como se fossem mais saudáveis ou mais bonitos, mas algumas coisas que eu criticava no meu pai, que eu repito de uma maneira mais moderna.
sabe, embasado em um pouco de conhecimento, de umas linguagens mais cool, e aí não é bacana, porque, pô, falei desse KPI, é importante para aquilo, mas eu foi quebrar um processo que de repente eu mesmo estabeleci, que era a minha briga com ele lá atrás. Então eu sentei com todos os gestores e falei, ó, daqui para frente eu não me meto mais. Só que a partir do momento que eu não meter mais, eu vou cobrar mais de vocês, que é o que realmente eu deveria estar fazendo sempre. E vocês vão trabalhar muito mais do que vocês já trabalham hoje, porque é difícil formar gente boa, mas eu não posso reclamar. Minha equipe é muito boa, os meus gerentes são muito bons. Só que agora eles estão tendo mais autonomia e com essa autonomia mais responsabilidade. Tá doendo em mim, tá doendo neles. Vai transitar muita gente que não vai aguentar essa transição. E depois de transacionar tudo isso aí, vai ficar os que têm que ficar e vai dar espaço pra gente nova entrar. Mas eu de vejo, fora, sabe? Cliente novo. eu vejo sempre novo. assim, você burlar, vai existir os momentos que tem que ser burlar. Mas daí tem que ser coerente, né? Tem que ser coerente com o que você espera. Tem que ser pra defender aquela meta. Pra Exatamente. alcançar aquele indicador. Não Tem tem que ser pra tirar uma dor de cabeça, Não, pra passar a mão num cara que porque você gosta mais ou menos. eu vejo muito como assim, o Ricardo é o técnico. Você tem uns jogadores que tá ali. Uhum. E você fica. Você vai pra zaga, você vai pro ataque, cobre aqui, cobre ali. Então, esse é o seu papel. Esse é o meu papel hoje de gestor, é tentar ser o técnico da galera que tá embaixo. E às vezes você precisa se envolver numa decisão olhando um todo. Uhum. Não, eu sou super a favor do cara, se precisar se envolver numa decisão e tomar a última decisão e trazer a responsabilidade toda para si, desde que essa decisão defenda os valores e aquilo que a gente pautou como o objetivo final, pô, são pontos de ajuste, né? Sim, é um ponto Mas de ajuste, sim. eu comecei a perceber alguns pequenos comportamentos que eu critiquei outrora, né, quando trabalhei lá atrás como funcionário, e que eu acabei repetindo de maneira muito mais singela, assim, menor, mas que no fim, independente do estrago que faz, numérico, é o mesmo comportamento. Entendeu? O cara fumar um caminhão ou fumar, o cara fuma igual. Pode ser que um se prejudique mais rápido, mas tá todo mundo fumando. E se eu digo que fumar não é legal, eu não posso ir contra isso, né? Sim. Então tá sendo E é interessante que para isso acontecer, precisou bagunçar muito. Vocês souberam, né? A gente, perdemos um colaborador, aí não entregou um monte de coisa, aí não entrega, não recebe, porque lá a maior parte das obras atrela 50% no final da entrega, fora as outras obras que atrasaram, e daí você também não consegue terminar para receber. Então, dificultou muito o cronograma futuro, atrasou muito recebível, e aí você tem que parar e olhar, porra, todo o esforço, chega uma hora que você nota que não, mesmo com todo o esforço, tem coisa que não tá na sua mão, velho. Você não tem que controlar. Eu vejo que para mim a maior mensagem que isso me deixa tem que voltar, botar a cabecinha no travesseiro ou o joelhinho no chão e lembrar que a empresa que tá lá não é minha, é de Deus, e que toda ação e toda decisão, por mais que, obviamente, né, tem que estar pautada nos números, porque Deus te dá a condição de fazer isso, mas eu tenho que segurar um pouquinho a ansiedade, porque às vezes eu quero resolver na força do meu braço. E a segunda coisa é que antes eu me validava assim, olha o resultado, velho. Olha o resultado. Cala a boca, você não sabe, não, eu sou foda, eu que fiz isso aí. Então, toda decisão que eu fiz, mesmo que eu passei por cima do que o meu tinha falado, tá aí, o resultado tá aí. Aí chega uma hora que não tem mais como. Que mesmo você fazendo isso tudo, puta, eu não consigo resolver isso aqui. Essa obra não tá na minha mão, atrasou porque a construção... E aí, agora? E aí, agora, quer dizer, não adianta de nada. Então vamos fazer rodar do jeito que tem que ser. Tá sendo um momento de aprendizado e tá sendo muito bom, porque, cara, acalmou meu coração de um jeito, mano. Eu burlo também, mas com consentimento e um propósito. Que é o resultado. Sim, pra defender o resultado. Não, aí eu acho, mas daí todo time é de acordo. Todo time. Você abre pros caras, os caras falam, sabe? Eu tinha muita coisa, irmão, e é uma coisa que eu também eu preguei muito isso, falei, devo ter falado até aqui no podcast. Acredito em parte ainda, que quando eu usava de exemplo essa do restaurante, talvez vocês lembrem, você principalmente deve ter ouvido na mentoria, que o cliente que vai no restaurante todo dia, ele tem que ter um chamego diferente. Cara, ele é teu cliente parceiraço, ele vai todo dia comer no teu restaurante. Não é possível que você vai ter a mesma tratativa que você vai ter com um cara que o outro que vai de vez em quando. De vez em quando. Não tô dizendo que você vai tratar o outro mal. Exato. Você tem um tratamento X para todo mundo. Padrão, para conquistar quem não conhece. Exato, aquele cara é XXX, porque ele é um cara especial. Agora, a partir do momento que essa tratativa XXX, o plus, o que você faz pro cara, começa a atrapalhar a ordem da tua cozinha,
que vai influenciar naquele cara que tá vindo pela primeira vez, aí ele deixa de ter o atendimento X base, standard, aí é um problema. Esquece, aí é um problema. Aí eu me perdi um pouco nisso, assim. E, porra, pra arrumar, pra voltar, pra bater no peito e dizer não, puta, é foda, mano. O ego. É o nosso ego. Uhum. E aí na terapia lá com o Douglas, que já gravou o podcast aqui comigo, se você que não assistiu, dá pra colocar aqui no YouTube, né, na hora de upar o vídeo. Você procura, ou vai ter um link pra você clicar. Eu acho que o tema é ansiedade no trabalho, com o Douglas Losch, meu mentor, tem me ajudado muito nessa parte espiritual, de controlar a ansiedade. E ele falou, sabe que você faz isso, esses movimentos? Não é pra defender o resultado, como às vezes você acha que é, não é pra poder resolver um pseudo atraso, porque não tá atrasado, você tá adiantando. Isso aí é pra no final de tudo, quando o cara for embora, você ter aquela sensação, eu sou foda, o cara veio aqui e eu resolvi. O maldito do ego. E porque a gente acredita que a gente é aquilo que alguém massageou no nosso ego. Então eu tenho trabalhado muito essa identidade, né, de quem eu sou em Cristo, que nada muda se eu não privilegiar um próximo, um chegado meu. E, porra, eu não burnoutei esse ano. Então a gente já nota que muita coisa melhorou, né? E a gente fica aqui nessa posição de entrevistador, acho que quando vem alguém assim que é muito próximo, que a gente divide as dores do dia a dia, é mais fácil falar dessa forma. Sim. Porque às vezes quem tá assistindo lá do outro lado acha, né, que lá na Nobre tudo é mil maravilhas, o que, pelo contrário, a gente... É muito trabalho, é muito esforço, é muita dor de cabeça. E aprendizado contínuo. É Eu acho muita que isso ligação, trilhar é pra muita mim, sabe? mensagem. Não adianta. Mas eu aprendi muita coisa nova, irmão. Muita coisa nova. E todo ano eu aprendo. A gente tá falando de sistema, de software, de implementar, de fazer os caras preencher, de rodar. Todo ano eu boto uma ferramentinha nova que eu adoro. Teve umas que eu botei e não consegui fazer rodar do jeito que tinha que ser. Cortei esse ano. Então a gente tá sempre aprendendo e melhorando. O essencial que eu acho que todo mundo deve saber é o porquê. Porquê de colocar. Uhum. E aí na hora que você mostra pro cara o porquê que ele tá colocando e mostra pra ele o número, aí ele fala, agora eu entendi, pô. Uhum. Agora eu entendi por que eu tenho que alimentar. Agora eu entendi o que eles estão querendo fazer. Quando você consegue transparecer até pros operadores que estão lá o porquê disso, eles entendem e aceitam melhor. E eu aprendi com o Rafa que ele diz assim, irmão, tudo é processo, tudo é processo. Você só consegue fazer uma pessoa, tá aí, faltou essa frase lá, você naquele meu post, você só consegue fazer uma pessoa respeitar um processo quando ela percebe que o processo beneficia o dia a dia dela. Sim. Se ela achar que aquele processo é só porque você quer que faça e ela não perceber valor naquilo, não faz sentido nenhum. Que é melhor ferramenta para um vendedor do que um CRM, cara? Não existe. Mas enquanto ele não entender que o CRM facilita o dia dele e que ele, no dia a dia, trabalhando com aquela ferramenta, ele vai ter mais resultado, esse resultado vai no fim sobrar no bolso dele, enquanto ele não entender isso, ele vai achar que é besteira, ele mais que uma coisa burocrática. É burrice, é perca de tempo, Exato. É tudo isso. Mas ele só vai enxergar isso no futuro. Ele não enxerga na hora que ele começa. Ele enxerga na hora que ele começa a ter dado. Tem que plantar, né? Tem a que vida plantar. toda tem que plantar, mano. Tem que plantar. Se não plantar, a gente não colhe. Eu voltei a fazer um negócio também que o Jeff da agência me pediu, que foi voltar, né? Eu fiz uma live sobre o BSC, sobre o Balance Scorecard, planejamento estratégico, e um dos pilares, né, dos 4 é aprendizado e desenvolvimento contínuo. Eu sempre tive isso lá. Ano passado eu voltei a dar aula de novo dentro da empresa. Era uma coisa que eu tinha perdido. Eu dou aula para todo mundo, para todas as empresas, mentoro 12 empresários todo ano. E a minha galera? Aí eu voltei, travei a agenda desde o ano passado. E tamo lá. Quinta-feira tem aula. As reuniões de alinhamento, essas coisas eu nunca perdi, né? Eu sou muito chato com isso. Mas aula era uma coisa que eu tinha parado de dar. Agora estamos de volta. Eu como não tenho essa capacidade de dar aula, tudo isso, a gente investe em pessoas que vão. Eu tenho um pessoal que acompanha o gestor comercial. Eu tenho um cara que acompanha o gestor financeiro. Para dar esse suporte. Para dar esse suporte para que as pessoas... eu tenho que investir nessas pessoas. Com certeza. Elas precisam crescer. Elas precisam ter outra visão. Elas precisam olhar de outra forma. O tempo passa. E passa rápido. E o tempo é a única coisa finita que a gente tem. Irmão, ele acaba. E por falar em tempo passando rápido,
Estamos explodindo o nosso horário aqui hoje. Já né? explodiu. Já explodiu, a galera daqui a pouco vai me jogar uma bomba. E eu queria te agradecer muito pela participação, deixar a câmera aqui aberta. Já tava ensaiando a participação dele faz um Já faz tempo, já tempo. ele se esgueirando igual uma sucuri. Não, todo dia nós vamos. Todo dia nós... E eu acho que nós temos que fazer a segunda, hein? Repeteco, pra continuar falando disso. Eu topo fazer lá na empresa, pra seu pai sentar com a gente também, Bora. tá? Organizar lá. Essa Tá câmera feito. aqui é sua. Tá marcado. Deixa seu recado. Agradecer, primeiramente, a esses irmãos que a vida deu, que a gente conseguiu cruzar os caminhos aí e a evolução e o aprendizado foi gigante. Um cara que nos apoia e sempre tá com a gente. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Valeu, irmão. Obrigado por todas as vezes que a gente se encontra, todo o aprendizado que a gente tem. Você, o Drizão, são gente maravilhosa. E pode ter certeza, a Sabagram veste a camisa Marmorizou. Eu tô ligado. Não tenho dúvida disso. Você tem? Nenhuma, Não. nenhuma. Tamo junto, irmão. Obrigado por ter vindo. Obrigado. É sempre um prazer estar com você. E conhecer um pouquinho mais da sua história, dividir um pouquinho mais. Tá em casa, liga pra nós a hora que você quiser. Vamos Obrigado. terminar do nosso jeitinho de sempre, Bora. Marmorizou no 3 lá? Vamos Bora. lá. Bora aí, Fê, encaixou? E o Pô, meu? tá no gatilho, né? Tá Tá. pronto. 1, 2, 3. Marmorizou! Valeu, Olha aí, rapaziada. tamo junto, irmão. Valeu.